Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tarde zona desta quarta-feira, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, eu venho avisando isso aqui há um bom tempo. O Flamengo precisa abrir o olho, o Flamengo está vacilando. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel e também o senhor presidente Rodolfo Landim, que essa é a verdade, que é um dos maiores responsáveis por tudo que acontece dentro do Flamengo, estão deixando a desejar. Jogadores que são contratações de prioridade no Flamengo estão deixando aí, pra lá. Agora, a informação que veio diretamente da Itália é que 3 clubes do futebol brasileiro podem apresentar uma proposta a Matias Vina a qualquer momento. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Já tem a situação envolvendo o Red Bull Bragantino, que fez uma proposta de renovação por Léo Ortiz. Se falando em Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino enviou uma proposta oficial ao Flamengo pelo lateral direito, Mateuzinho. A gente vai trazer todos os detalhes sobre a situação. Parece que o desejo do jogador é continuar no clube de regatas do Flamengo. O jogador está de férias. A gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a programação da chegada de Nicolás de la Cruz. O único, posso dizer assim, ótimo reforço que o Flamengo fez até então, Mas o único reforço, já temos aí data programada para a chegada de Nicolás de la Cruz e a apresentação oficial do nosso meio-campista uruguaio, que já acontece nesta próxima semana. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Temos excelentes notícias envolvendo Gabriel Barbosa, situação envolvendo Evander, alvo do Flamengo, que tem um histórico de indisciplina na carreira. A gente também vai abordar esse assunto aqui, que é muito importante, que o torcedor fique por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre essa excelente notícia envolvendo o nosso centroavante Gabriel Barbosa. Porque o torcedor corintiano, está sonhando com Gabigol. Está sonhando com Gabriel Barbosa. Mas eu vou ser sincero aqui com vocês, Pode até acontecer. Pode, não é que vai acontecer, tá, gente? Pode acontecer de o Gabigol para o Corinthians ou para qualquer outra equipe. Mas a excelente notícia que eu vou trazer para vocês em relação ao Gabigol é que hoje o Gabigol, faltando 5 dias, para reapresentação do elenco, que acontece na próxima segunda-feira, o Gabigol antecipou as férias e já se reapresentou no CT do Ninho do Urubu. Hoje, logo cedinho, por volta de 8h30 da manhã, Gabigol já estava no CT do Ninho do Urubu, treinando, sozinho, antecipou as férias, quer voltar 100%, quer estar aí disputando realmente a vaga pela titularidade, voltar a brigar pela titularidade agora na equipe do técnico Tite, e isso é muito importante, isso é sensacional. Parabéns aí, o Gabriel Barbosa. Eu sempre venho falando aqui, o Gabigol vai dar a volta por cima, gente. Eu estava aqui pesquisando, uma situação envolvendo os números de centroavantes hoje no futebol brasileiro, e Gabigol não está para trás, gente. O Gabigol hoje, na última temporada agora de 2023, 57 partidas, o Gabigol marcou 20 gols. O Luciano, com 64, que se não me sai da memória, marcou apenas 16 gols. Então, assim, quem está melhor realmente aí em números de gols e assistência é o Gabriel Barbosa. A mesma coisa aconteceu com o Dudu. O Dudu acho que só fez 3 gols na temporada. Situação envolvendo o outro centroavante do São Paulo, que é o Caleri. Também um número muito abaixo, mesmo apesar de ter feito 44 jogos, mas teve aí, eu acho que se não me sai da memória, 14 gols na temporada de 2023. Então, assim, a gente precisa ter paciência nesse exato momento. Esses rumores todos envolvendo Gabigol, essa situação envolvendo Corinthians, a situação envolvendo que foi oferecido para o Beşiktaş da Turquia, vamos ter calma. Gabigol vai sim dar muitos frutos ao Flamengo ainda. A gente acredita que vai dar muitas alegrias ao mais querido Brasil. Bom, agora se falando sobre alegria, o Flamengo focou em uma contratação nesse exato momento, que é a contratação do meio-campista Evander, do Portland dos Estados Unidos. O Flamengo até chegou a fazer uma proposta já oficial pelo jogador. O Flamengo apresentou uma proposta no valor de 7,1 milhões de dólares ao clube norte-americano, que foi recusada.
O clube norte-americano quer vender o jogador pelo um total de 43 milhões de reais, que daria em torno hoje de 8 a 9 milhões de dólares, ou melhor, 8 milhões de euros. Bom, situação envolvendo nessa situação desse jogador, não sei o que o Flamengo realmente está tão focado nessa contratação. Agora, a situação de Evander é o seguinte: vocês sabiam que o jogador tem um histórico de indisciplina na sua carreira? Pois é, olha só, o meio-campista foi revelado pelo Vasco e se tornou uma das grandes promessas do rival. Porém, Evander não atingiu o alto nível no Campeonato Brasileiro e a partir de 2018 a torcida Cruz Maltina começou a vaiar a entrada do atleta durante as partidas. Desse modo, o jovem não gostou da atitude dos torcedores e ironizou nas redes sociais. Às vésperas de um jogo importante na temporada pela Libertadores, Evander postou uma foto ao lado de outros atletas que também foram vaiados pela torcida Cruz Maltina. Na ocasião, o jogador ironizou as cobranças dos torcedores e escreveu a seguinte legenda: "De quem é a culpa? A alusão foi aos protestos dos torcedores. Evander também foi suspenso. Evander, portanto, recebeu suspensão de 1 semana e não conseguiu mais jogar no rival. Por esse motivo, o Vasco decidiu emprestar o atleta ao Midland da Dinamarca, mas logo depois foi comprado pelo próprio clube dinamarquês por 2,5 milhões de euros, 8 milhões de reais na época. Então, assim, a situação desse jogador, né, é uma contratação com o Marcos Braz que é uma contratação que o departamento de futebol quer muito. O Marcos Braz fala que está sendo, né, monitorado há muito tempo pelo setor de scout do Clube de Regatas do Flamengo, mas vamos ver o que deve acontecer, né, gente? O que você acha sobre a situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a nossa contratação, que já está acertada, já está fechada, já está pago, já foi feito o Pix, inclusive já foi anunciado oficialmente que é a situação envolvendo Nicolás de la Cruz, a programação para a chegada de Nicolás de la Cruz. Réveillon passou, né? Nicolás de la Cruz está de férias. Lembrando que o último jogo de Nicolás de la Cruz aconteceu no último dia 22 de dezembro, pelo Troféu dos Campeões da Argentina. Inclusive o River Plate foi campeão. Mas é o seguinte, Nicolás de la Cruz tem chegada marcada para a próxima terça-feira, dia 9, um dia depois da reapresentação do elenco. Nicolás de la Cruz chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira e vai ser apresentado oficialmente na próxima quarta-feira. Devido realmente à programação de férias, apesar do último jogo acontecer no dia 22, as férias de Nicolás de la Cruz já estava programada. Por isso o jogador chega ao Rio de Janeiro no dia 9, na terça-feira. No dia 10, na quarta-feira, acontece a apresentação oficial do nosso novo reforço do Megão Queridão, Nicolás de la Cruz. Beleza? Bom, se falando em reforço, vamos falar sobre a situação envolvendo Léo Ortiz, Red Bull Bragantino, Flamengo e também Mateuzinho. Isso porque o Flamengo segue negociando a contratação de Léo Ortiz, mesmo apesar de ainda não ter chegado a um acordo oficialmente com o clube paulista. O Flamengo, na verdade, vem dando mole. O Flamengo vem aí vacilando nessas negociações, também com Matias Vina, que eu vou falar para vocês daqui a pouco a situação de Matias Vina. Mas nesse exato momento, o Marcos Braz está em São Paulo. Marcos Braz está negociando com o Corinthians, Thiago Maia, Fausto Vera, que eu já trouxe aqui no último vídeo para vocês. O Marcos Braz vai negociar com o Red Bull Bragantino, chegada de Léo Ortiz e também saída de jogadores. Inclusive, a informação que temos é que o Red Bull Bragantino já apresentou uma proposta oficial, o mais querido Brasil, pelo lateral direito Mateuzinho. Mas Mateuzinho optou por permanecer no Flamengo e brigar por uma vaga na equipe titular. O mais querido, por outro lado, gostou dos valores oferecidos pelo Red Bull Bragantino, mas terá que convencer o jogador a aceitar a oferta da equipe paulista. Atualmente o lateral segue de férias e tem reapresentação marcada, como já falei aqui para vocês, né, junto com todo o elenco, na próxima segunda-feira, dia 8. Então, assim, a oferta do Bragantino foi de 4 milhões de euros, aproximadamente 21 milhões de reais na cotação atual.
E essa proposta agradou a diretoria do Flamengo. O Flamengo pode negociar, agora vai convencer o Mateuzinho a aceitar essa proposta do Red Bull Bragantino. Lembrando que as informações foram trazidas inicialmente aí pelo jornalista Vene Casagrande. Se falando sobre Léo Ortiz no Flamengo, o Red Bull Bragantino segue a irredutível, né? Pede os 10 milhões de euros para liberar o jogador para o Flamengo. Da mesma forma também está acontecendo com a Roma da Itália por Matias Vina. Só que nesse exato momento, o Red Bull Bragantino já fez uma proposta de renovação de contrato para manter Léo Ortiz até o final de 2028. O Flamengo precisa abrir o olho. Marcos Braz precisa abrir o olho em relação à situação. A gente vai seguir focado com tudo. A gente vai estar sempre em cima desses detalhes para deixar você sempre muito bem informado. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Flamengo está vacilando ou não está vacilando com essas negociações com esses clubes, principalmente com o Red Bull Bragantino? Agora o Red Bull Bragantino quer comprar o Mateuzinho e o Flamengo vacilando aí para conseguir a contratação de Léo Ortiz. Mano, é brincadeira, né? É brincadeira a situação envolvendo essa gestão do Flamengo. Bom, falando sobre jogadores, vamos falar agora sobre Matias Vina, porque a informação que vem diretamente da Itália é que 3 clubes do futebol brasileiro estão de olho em Matias Vina e inclusive pode fazer uma proposta pelo lateral esquerdo a qualquer momento. Segundo as informações do portal italiano e o Tempo, o Flamengo ganhou novos concorrentes na briga por Matias Vina: Bahia, Corinthians e Palmeiras. A Roma, detentora dos direitos econômicos do atleta, pediu 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual, para liberar o lateral esquerdo, mas nenhuma equipe até o momento ofereceu essa quantia ao time italiano. O Flamengo foi o único que chegou a fazer uma proposta. A Roma da Itália pediu 53 milhões por Vina, mas o Flamengo ofereceu 7 milhões de euros, 37 milhões de reais na cotação atual para ter o jogador. Por esse motivo, os clubes ainda não entraram em um acordo pelo atleta, que continua atuando pelo Sassuolo da Itália. A ideia do mais querido é ter paciência e saber o momento certo de dar a última cartada pelo defensor, já que a equipe italiana precisa fazer caixa nessa janela de transferência. Mano, esse jogo de paciência é que vem outro e contrata. Vocês lembram o que eu falei aqui agora? Bahia, Corinthians e Palmeiras. O Bahia colocou à disposição do mercado 320 milhões. O dobro que o Flamengo colocou o mercado para ir em busca de reforços agora em 2024. 320 milhões de reais. O Bahia vem forte. Sem contar que comprou o Bahia aí, que é o SAF, que comprou o Bahia, faz parte do grupo City, do Manchester City, tudo muito mais. Então eles querem brigar por grandes coisas em 2024 agora, nessa temporada. Então não vão deixar barato. O Flamengo ficar esperando aí jogo de paciência, tudo muito mais, acaba perdendo, acaba vacilando. É isso. 2 baitas jogadores que o Flamengo pode perder e não ter mais em 2024. Essa é a verdade. Bom, mas a diretoria aí tá aí chupando o dedo, tá aí, ligando nada com nada. Vamos ver o que deve acontecer. Vamos lá focar em Evander. Nada contra o jogador, mas se estava negociando essas 2 contratações, por que não finalizaram? Ou sim ou não, bota um ponto final e pronto, acabou. Não é verdade? Bom, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.